O feedback tátil em aplicações móveis é essencial para melhorar a experiência do usuário, proporcionando uma sensação física de interação que torna as ações mais intuitivas e envolventes. Ele ajuda a confirmar a realização de tarefas, como pressionar botões ou realizar gestos, aumentando a satisfação e reduzindo a necessidade de feedback visual constante. Além disso, o feedback tátil pode ser uma ferramenta eficaz para a acessibilidade, ajudando usuários com deficiência visual a interagir de forma mais eficaz com os dispositivos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre feedback tátil, que nada mais é do que a resposta física às interações do usuário com a nossa aplicação. E a escolha desse tema se deu pelo fato de, na minha experiência e na minha observação, ver bem pouco a utilização desse recurso nos aplicativos Flutter, tá? Então eu acho que a gente acaba tendo um ganho bem interessante na experiência do usuário, uma vez que a gente acaba assemelhando bastante as experiências que ele possui nas interações com o próprio sistema operacional que ele tem, quanto também em relação a outros aplicativos que são desenvolvidos com tecnologias nativas. Por isso, ao meu ver, utilizar tecnologias como o Flutter e outras para desenvolvimento de aplicativos multiplataforma faz com que a gente tenha que ter uma certa priorização e preocupação em relação a essas interações para trazer uma experiência bem mais próxima ali e mais agradável para o usuário. Certo? Então vamos para o código. É bem simples e bem rápido de implementar, não tem segredo. Tá, pessoal, existem duas possibilidades, duas APIs que a gente consegue fazer a utilização da vibração aqui no Flutter. E a gente tem que fazer configurações bem básicas. A gente tem que fazer a configuração básica do manifest do Android. É só uma permissão que a gente tem que adicionar, certo? A permissão de vibração. No iOS, essa configuração ela já é feita por default, então a gente não precisa adicionar nada no plish ali, bem tranquilo. E a gente também vai importar aqui no PubSpec a lib de vibration. Por quê? Como eu falei, existem duas formas, através dessas duas libs, que é a Flutter Service e a Vibration. Para utilizar a Vibration, como eu falei, a gente tem que importar lá no PubSpec, certo? Pela lib de services do Flutter, a gente consegue utilizar essa API aqui, que é o Haptic Feedback, e nele a gente tem alguns métodos, tá? Temos o Vibrate, o Selection Click, Medium Impact, Light Impact e Heavy Impact, né? Que são a intensidade da vibração que a gente quer colocar, né, no toque, enfim, na interação do usuário. Eu criei o Mixin para poder implementar 3 métodos e utilizar essas duas libs, tá? No Soft Impact eu utilizo o impacto Light, que é um impacto mais suave. No Long Impact eu utilizo o Vibration, que é da lib de Vibration do Flutter. E eu coloco uma duração de 3 segundos, tá? Esse aqui está em milissegundos. E aqui nessa lib a gente consegue ter uma maior possibilidade de manipular, né, a questão da vibração. Não só a esses métodos complementares, mas também definir um pattern, né? Como eu implementei aqui no método alternado. Eu consigo implementar um pattern de vibração e definir os intervalos em que vai vibrar, não vibrar, vai vibrar, não vibrar. Então isso, né, dá uma liberdade ali mais interessante para a gente, caso tenha uma situação em que eu queira essa vibração alternada. Em relação à UI, é bem simples. Eu criei um botão chamado Haptic Button, onde eu faço a implementação desse Mixin, tá? Eu importo o Mixin aqui, faço a implementação dele para poder utilizar aqueles 3 métodos. Eu passo no construtor desse botão uma função, né, para executar, enfim, a lógica que vai ter naquele botão, né, em paralelo à vibração. O tipo, que nada mais é que um enum que eu criei, vamos chamar esses enuns aqui de estados, tá? Então, para cada estado, eu executo um daqueles métodos que está lá no meu Mixin, bem tranquilo. Tá, então aqui bem simples, eu pego do enum ali qual é o tipo desse botão. Vale salientar aqui que eu deixei como software por padrão, tá? E aí, para cada estado, a gente executa lá do Mixin a vibração, né, adequada. Já a tela em si é bem simples, ela é só uma coluna com 3 botões espaçados, né, e cada botão ele vai executar uma vibração diferente. Para isso, a gente não consegue fazer no emulador essa vibração, então eu estou gravando a tela de um device físico aqui, Android, tá? Para a gente tentar ouvir a vibração, tá? Eu coloquei o telefone sobre a mesa. O primeiro botão é o botão soft, talvez não dê nem para ouvir,
que é realmente bem suave. O próximo é o longo, que fica 3 segundos de duração vibrando. De novo. E por último, é o botão com a vibração alternada, tá? Então é isso, pessoal. Espero que esse tutorial tenha ajudado vocês e que vocês possam encontrar possibilidades aí junto com o seu UX, enfim, formas de poder implementar, né, e estar melhorando a experiência do usuário com esse recurso tão interessante.